Olá, meu querido, minha querida, sejam todos bem-vindos ao canal Avivados pela Graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus queridos, hoje estarei fazendo um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu tenho costume de estar fazendo. Eu faço alguns vídeos, posto no Instagram, posto alguns no TikTok, mas agora eu estou iniciando esse projeto com esse canal aqui pelo YouTube. E como primeiro vídeo, eu quero estar trazendo uma palavra que muitas das vezes nós somos muito questionados. Nós que seguimos a Cristo, nós somos questionados por isso. O questionamento que muitas vezes eu ouço, às vezes não é totalmente direto, é sobre o fato da gente estarmos no mundo, termos algumas atitudes, bebermos, irmos para algumas festas que não condiz com a vida cristã e as pessoas elas de certa forma elas criticam e falam, essa pessoa estava até alguns dias atrás estava bebendo, hoje não está mais. E ainda quer pregar, quer falar do Evangelho. Na verdade, o fato de você fazer algo e não fazer mais é bíblico. E é a mudança que Cristo tem que gerar em nós. É a mudança, a transformação que o Espírito Santo de Deus tem que gerar em nós. Porque a vida cristã, ela não é somente você seguir uma determinada denominação, uma determinada igreja. A vida cristã ela tem que haver mudanças, ela tem que haver transformação. Ela tem que ser de uma forma que as pessoas possam olhar e ver que você está diferente. Mas essa diferença, ela não é uma diferença que ela vem trazer a ideia de que você é perfeito, de que você não vai errar, de que você não vai cometer pecado. Porque o único que pisou nessa terra e não teve pecado algum foi Jesus Cristo. Foi o único que não teve pecado. Agora todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos da presença de Deus que foi nos dada através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, este questionamento que muitas das vezes a gente ouve, muitas das vezes eu mesmo percebo, é um questionamento que as pessoas podem fazer. Só que é um questionamento que ele, em nome de Jesus, ele tem que cair por terra. Porque tem que haver transformação, tem que haver mudança. Porque é para isso que Cristo nos chamou, é para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos libertados do pecado através do sangue de Cristo naquele madeiro. Meu querido, minha querida, este é o primeiro vídeo do canal. E com isso eu inicio esse projeto e eu estarei fazendo mais vídeos, postando uma vez por semana esses vídeos aqui neste canal. Então eu peço a você, siga o canal, compartilhe, que toda semana estarei trazendo vídeos falando da palavra de Deus, contando testemunho, para que mais pessoas possam ser alcançadas e mais pessoas possam ser avivadas pela graça que está exclusivamente no nome poderoso e no sangue precioso de Jesus Cristo. Meu querido, hoje é 3 de fevereiro de 2026 e esse vídeo tem o intuito de trazer uma resposta e contar o meu testemunho,
testemunho do qual eu vivi nesse último ano. Em agosto de 2024, eu senti uma dor, uma ardência na região das costas, mais precisamente próximo ao rim. E essa ardência era uma dor muito insignificante, era uma dor muito pequena. Só que era uma dor que de vez em quando incomodava. E antes de sentir essa dor, há 1 ano e meio atrás, eu tive pedra nos rins. E com as pedras eu tive cólica renal. E essa dor da cólica renal é uma dor que somente quem já teve sabe o quanto é dolorido. Então eu tive cólica renal. Numa das vezes que eu tive a crise, eu fui para o hospital, cheguei no hospital vomitando de dor, porque é uma dor absurda. É uma dor que a gente não tem posição para ficar, não tem o melhor jeito, você vira para um lado, vira para o outro, mas a dor continua. E ela só passa com remédios e remédios muito fortes. Então, naquela situação, eu tomei os remédios que o urologista me passou e, graças a Deus, as pedras desapareceram. Então, passada essa fase, vida que continua, vida que segue. Então, em agosto, eu senti essa ardência e por medo de ser novamente essas pedras no rim, e senti novamente aquela dor, eu procurei um médico e pedi para estar fazendo um ultrassom. Na minha cabeça, fazendo esse ultrassom, eu iria fazer o ultrassom enquanto a dor não estava muito forte, descobrir novamente que era pedra, tomar os remédios e evitar de ter a cólica renal novamente. Porém, eu fiz esse ultrassom em agosto, no mês de agosto, eu não me recordo corretamente o dia. Eu fui no SEI, no Centro de Especialidade, e peguei o resultado do meu exame. Crente que aquele resultado iria vir com o diagnóstico de pedra nos rins. Porém, na hora que eu entrei dentro do meu carro, que eu abri o exame para ver o resultado, antes de olhar o resultado, algo já apertou meu coração. E quando eu olhei naquele resultado, o resultado veio como diagnóstico: nódulo heterogêneo no rim direito. Naquele momento ali, meu coração apertou, me deu vontade de chorar, mas eu segurei o choro. Segurei o choro com a esperança de que aquele nódulo fosse um resultado errado, fosse um diagnóstico que por algum motivo houve uma falha do aparelho ou do médico. Essa era a esperança. Porém, hoje nós vivemos num tempo de modernidade, o tempo da internet, e muitas das vezes a gente recebe algum exame e a gente vai procurar na internet o porquê, o que é. Então eu digitei ali no Google o que era nódulo heterogêneo. E ali eu recebi a informação que poderia ser desde um cisto até um câncer, sendo possivelmente maligno ou benigno. Era a informação que o Google trazia ali naquele momento. Então eu
marquei o médico e fui encaminhado com aquele resultado. O médico, o Dr. Marcos, me encaminhou para o urologista. Na consulta com o urologista, eu não me recordo o nome do urologista que me atendeu aqui em Itamogi, mas ele falou para mim que ele era o mesmo urologista que tinha me atendido quando eu tive as pedras no rim. E ele falou que meu exame não tinha dado nada quando eu tive a pedra, quando eu repeti o exame, quando eu fiz a tomografia. Ele falou que as pedras haviam sumido. Então, naquela tomografia, ele falou para mim que não tinha nada deste diagnóstico que eu tive nesse presente momento. Que ele estaria me encaminhando para fazer uma tomografia para confrontar o resultado. Então, poucos dias depois eu fiz a tomografia em São Sebastião do Paraíso, na Santa Casa. Então, na tomografia ali deu novamente o mesmo resultado. Nódulo heterogêneo de 2 centímetros no rim direito. Então, diante daquele resultado, eu perdi a esperança de ser um diagnóstico errado. Só que diante dessa situação, a gente ainda continua tendo esperança. A gente continua pensando que pode ser algo mais tranquilo do que o pior. Então eu imaginei que poderia ser um cisto, mas aí o urologista falou para mim que não, que a forma que foi feito o diagnóstico ali estava escrito não, que era um nódulo e eu teria que ser encaminhado para o Hospital Regional do Câncer em Passos. Eu confesso que neste período meu coração ficou apertado e, como muitas vezes acontece nas nossas vidas, eu em diversos momentos me pegava chorando e pedindo para Deus para que não fosse nada daquilo. Pedindo para Deus para que não fosse o câncer. E que se eu tivesse, que eu estaria indo para Passo somente para alguns exames e ali eles fossem ver de que eu não precisava estar indo ali fazer nenhum tipo de tratamento. Então eu fui para fazer a minha primeira consulta. Com a cabeça atordoada, com o coração apertado e com medo, com muito medo do que me aguardava. Só que quem passou por isso sabe que na hora que a gente adentra aquele lugar, aquele hospital, aquele abençoado hospital, na hora que a gente entra ali, que a gente dá o nome, e o nosso nome é colocado em um cartão igual a este, parece que o nosso mundo acaba. Parece que o nosso mundo desaba.
E ali, toda a esperança de não ser nada daquilo acaba. E a gente percebe que é real. Que não era um sonho, era real. E ali começou os meus exames. Ali eu fui por algumas vezes, passei por algumas consultas com o urologista e alguns exames ali foram feitos. Só que na primeira consulta, quando o urologista ele pede um novo exame, ele pede um exame porque ele fala que precisa de um exame da casa para confrontar o diagnóstico. Quando ele é falado isso, a gente novamente cria um pouco de esperança de que às vezes vai fazer um novo exame e não vai ser nada daquilo do qual os outros 2 exames já tinha dado como resultado. Então ali iniciou várias consultas, vários exames que foram o mesmo resultado. Para não me alongar muito nesse vídeo, eu vou resumir. Fiz os exames e o urologista, Dr. Tiago, ele me informou que o meu caso ele era um caso cirúrgico, que eu não precisaria de fazer nenhum tipo de tratamento. Não precisaria de fazer a tão temida quimioterapia, porque o nódulo no qual eu fui diagnosticado estava em um tamanho totalmente operável, totalmente possível de fazer a remoção de forma cirúrgica. Então ali meu coração encheu de alegria, encheu de esperança, porque ali pelo tamanho do nódulo ele me informou que eu poderia retirar só um pedaço do rim, só uma parte do rim. Então foi feito o último exame para que eu passasse pela última consulta e ali ele estudasse de uma maneira final para que pudesse marcar a minha cirurgia. Então esse exame foi feito e na última cirurgia ele abriu o exame no computador e as palavras do urologista, do Dr. Tiago, foi a seguinte: pelas imagens eu não posso te dizer se eu estarei retirando somente uma parte, que seria nefrectologia parcial, ou total, que seria a retirada total dos rins. Então ali ele colocou no papel um ponto de interrogação e escreveu a palavra discutir. Por que isso? Ele me informou que era para discutir com os demais profissionais que estariam ali no momento da cirurgia para que pudesse verificar se retirava somente parte ou o meu rim de forma completa, o rim direito. Então ali eu, mais uma vez, saí da sala com um aperto no coração, sem saber
que o futuro me esperava, o que me esperava daquele momento para frente. Então ele me informou que eu poderia ir embora e que o hospital entraria em contato para marcar a data da minha cirurgia. Eu confesso que ele também me falou que haveria possibilidade, se eu conseguisse um encaminhamento para Barretos, para estar fazendo a cirurgia de cirurgia robótica, para não ser uma cirurgia totalmente aberta, que seria mais fácil a recuperação. Seria mais fácil tudo. Porém, ao entrar em contato ali com Barretos, Hospital Regional do Câncer de Barretos, ali eu fui informado que eu só poderia ser atendido na primeira consulta após 6 meses. Só que 6 meses sem saber o que realmente era. Afinal, a biópsia, ela poderia ser feita somente após a cirurgia. Somente depois da cirurgia. Então eu optei por fazer a cirurgia pelo Hospital de Paços. E no dia 30 de janeiro, eu fui informado de que minha cirurgia seria no dia 3 de fevereiro. Então hoje faz 1 ano que eu realizei a cirurgia. E para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus, na hora que eu fiz a cirurgia ali, quando eu acordei da anestesia, a primeira coisa que a enfermeira que estava ali próximo me informou foi que a cirurgia foi uma nefroctologia parcial, que não necessitou retirar o meu rim inteiro, que retirou somente um pedaço. Então ali eu fiquei muito feliz e comecei a glorificar e agradecer a Deus por essa bênção. Pela bênção de que em meio à tempestade, naquele momento eu recebi uma notícia boa. Eu recebi uma notícia que momentaneamente confortou o meu coração. Então eu fiquei na recuperação no hospital até o dia 5. E dia 5 eu retornei para minha casa e fiquei de repouso absoluto durante vários dias. E no dia 18 de fevereiro, eu retornei para Paços, para o hospital, para minha primeira consulta pós-cirurgia. E ali naquela consulta, o médico abriu o resultado da biópsia e ali ele me informou que realmente o resultado diagnóstico foi o que ele estava esperando. Naquele momento eu percebi que pelo resultado dos exames o médico já sabia o que era. Porém eles não podem falar, né? Até ter o resultado da biópsia. E o resultado foi que era câncer. Que era um tumor
maligno. E ali eu confesso que eu não tive reação. Minha esposa Marisa estava do meu lado. Meu olho encheu d'água. Minhas pernas tremeram. Meu coração ficou apertado. E eu, no meu íntimo, eu perguntei a Deus por quê. E por que ele está passando naquele momento? Quando eu fiz essa pergunta, o médico me disse as seguintes palavras. Ele falou assim, ó, eu só não falei para você que a sua dor que você sentiu, ela era psicológica, porque você somente procurou fazer o exame, fazer o ultrassom, procurou o médico por conta dessa dor que você sentiu. Porque isso que você teve não era para você ter sentido dor. Não era para você ter descoberto tão no começo igual foi. Aí ele encerra a fala dele com as seguintes palavras: agradece alguém lá em cima, porque essa dor foi somente para te avisar, para te mostrar que você estava com esse nódulo, que você estava com esse tumor, que você estava com esse câncer. E aquelas palavras, ela trouxe uma certa tranquilidade para o meu coração. Aí ele continuou dizendo que a cirurgia foi muito além do que ele esperava, porque ele conseguiu retirar o nódulo e, como os médicos dizem, é com uma margem de segurança muito boa, retirando o tumor e toda a parte, e uma boa parte em volta dele, para que não deixasse nada para trás. E ali aquelas palavras tranquilizou o meu coração. Só que elas me fez sair daquele hospital com vários porquê. O porquê de passar por aquilo, o porquê de estar sentindo aquilo, o porquê de ter descoberto tão cedo o câncer e o porquê, o motivo de estar passando por esse momento. Então eu cheguei em casa, sentei na cama e comecei a chorar. A chorar, de soluçar. Só que não era um choro de alívio, era um choro de medo. Um choro de um sentimento de estar sozinho. Porque quando você recebe um diagnóstico desse, quando você recebe uma notícia dessa, você pode ter quantas pessoas for do seu lado, mas a impressão é que você está sozinho. Porque o vazio, ele é interno. O vazio, ele é dentro. Ele é dentro do coração. Então eu tomei uma decisão.
eu tomei a decisão de dobrar meus joelhos no chão e pedir a Deus força, sabedoria e pedir a Deus perdão por todos os momentos, por todas as batalhas e por tudo aquilo que eu enfrentei. E que, por consequência das minhas atitudes, Ele não estava comigo. Então eu pedi perdão. Pedi perdão a Deus. E decidi que eu iria voltar. Eu iria voltar para os braços dele. E esse retorno seria um retorno que eu iria fazer a diferença e falar aquilo que o Senhor tem no coração dele, seja para quem for, seja para qual pessoa for. Não pelos meus méritos, não por mim, mas por Ele. Porque foi Ele quem me salvou. Foi Ele quem me curou. Foi Ele que me deu a oportunidade de poder novamente falar do nome dele. Glória a Deus. Hoje eu faço acompanhamento. Já repeti por 2 vezes o exame. E eu não tenho mais nada. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então hoje, dia 3 de fevereiro, faz 1 ano que eu fiz a cirurgia e que eu tomei essa decisão. A minha palavra é que na vida nós passamos por situações das quais muitas das vezes a gente não vai entender, nós não iremos compreender. E nós passaremos por tempestade que muitas das vezes vão nos abater e vão nos mostrar que nós não temos força. E que se for por nós não chegaremos em lugar algum. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder falar no nome dele. De poder anunciar a palavra dele através deste canal, através das minhas redes sociais. E que essa palavra ela possa chegar no mais fundo dos corações. E que não importa a situação do qual você está vivendo hoje, não importa qual foi o teu diagnóstico, creia em Deus, creia no sacrifício de Cristo naquela cruz, creia na salvação através do nome poderoso de Jesus Cristo. Creia, somente creia. E se teu coração está aflito, se teu coração está apertado, se a tua mente está atormentada,
Peça a Deus que, pelo Espírito Santo dele, que através do Espírito Santo dele, ele possa trazer conforto e renovo para você. Muito obrigado. Siga e compartilha esse canal. Este é o primeiro vídeo de muitos. Em nome de Jesus. E que você possa estar acompanhando essa trajetória, esse novo tempo. Um tempo de salvação, um tempo de renovo, um tempo de avivamento. Muito obrigado e seja bem-vindo ao canal Avivados pela Graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. No nome santo e poderoso, glorioso de Jesus Cristo. Amém e amém.